um furacão que traz tudo aquilo com que muitas vezes casais precisam lidar nos relacionamentos, como ciúmes, instabilidade emocional, codependência, só que tudo elevado à potência terror. Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Nessa Cine Semana que está começando aqui no Em Cartaz, eu tenho 3 filmes para comentar no programa de hoje. São 2 filmes de terror e uma comédia brasileira. Então vem comigo, faça sua inscrição no canal, dê o like no vídeo, ative o sininho, enfim, faça tudo aquilo que você precisa fazer para a gente ficar sempre próximo para falar de cinema. Bom, no programa de hoje eu falo de 2 filmes de terror. O primeiro deles é Backrooms, Um Não Lugar. Mary é uma terapeuta que perde um paciente. Calma, ele não morreu. Ele só se perdeu em uma estranha dimensão de salas e corredores vazios. Como se isso fosse pouco. Ah, e esse lugar ainda pode estar habitado por criaturas assustadoras e perigosas. Se tem uma coisa difícil de explicar, é por que algumas coisas viralizam, se espalham feito notícia ruim. Algumas vezes a gente até consegue achar alguma vaga explicação lógica, mas é tudo sempre tão permeado por uma maravilhosa aleatoriedade que, no final das contas, o melhor é nem questionar muito e se deixar levar. Quem explica que do mais absoluto nada só se fala em morango do amor e tão logo quanto a mania surge, ela vai embora. Outras duram bem mais e dão início a uma subcultura. É disso que estamos falando aqui. Em 2011, começou a circular pela internet uma foto de um salão sem graça, de luzes frias e paredes, teto e carpete bege, bem parecido com esse salão aqui, onde está o nosso amigo Chiwetel Ejiofor, astro desse filme Backroom. Essa imagem, naquela época, lá em 2011, e outras parecidas que começaram a ser postadas na sequência por diversas pessoas, começaram a habitar principalmente posts de discussão de fenômenos paranormais. Logo, as histórias criadas em torno desses salões e corredores adquiriram o status de lendas urbanas particularmente ligadas ao terror. Centenas de milhares de pessoas foram atraídas para essas comunidades, até que, em 2022, um adolescente de 16 anos do norte da Califórnia deu um passo além e resolveu produzir um curta-metragem que se passa nesse, digamos assim, universo. Você encontra esse vídeo no YouTube, na página desse garoto chamado Kane Parsons, procurando por The Backrooms Found Footage. Como o próprio título indica, é um filme no estilo Encontramos essas imagens, tipo Cloverfield ou o já clássico A Bruxa de Blair. São 9 minutos de imagens em primeira pessoa, a maior parte desse tempo dentro de um labirinto dessas salas impessoais. O clima vai ficando cada vez mais esquisito e aí você vai precisar ver o filme para saber o que acontece. E mais de 78 milhões de pessoas já fizeram isso. A partir desse passo inicial, ele desenvolveu, o Kane Parsons desenvolveu uma série de vídeos expandindo esse universo. E aí a produtora A24, especialista em filmes de terror, mas não só, não pôde deixar passar. Lar de filmes de terror ousados e com a sua própria dose de esquisitice, como Hereditário e Midsommar, a A24 apostou no Kane Parsons. Hoje ele está prestes a completar 21 anos, mas ele só tinha 19 quando a produtora colocou nas mãos dele o projeto de transformar Backrooms em longa-metragem. Isso significa que ele recebeu a missão de produzir um roteiro ao lado do mais experiente Will Sudick, que escreveu para séries como Westworld e Homeland, e também de dirigir, o mais jovem a fazer isso na história da A24. E mesmo nem tendo idade legal para consumir bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, ele recebeu um elenco de um perfil incomum e bastante elevado para esse tipo de filme, especialmente os protagonistas, masculino e feminino. No caso, masculino, o Chiwetel Ejiofor, o Baron Mordo dos filmes da Marvel, indicado ao Oscar de melhor ator por 12 anos de escravidão, e do lado feminino, a maravilhosa norueguesa Renate Reinsve, indicada ao Oscar de melhor atriz na edição deste ano por Valor Sentimental. Sim, aquele Valor Sentimental que teve 9 indicações ao Oscar e ganhou só um, justo o de filme internacional, derrotando o nosso agente secreto. Mas tudo bem.
Fora esses atores mais conhecidos, boa parte do modesto orçamento de menos de 10 milhões de dólares foi gasta na construção daquilo que é o centro do filme, o labiríntico cenário monótono. São quase 3.000 metros quadrados dessas salas e corredores. Era tão grande que até membros da equipe costumavam se perder no set. Esse modelo de cenário foi inspiração declarada até mesmo para o Dan Erickson, criador da incrível série Ruptura, que se passa em um ambiente parecido. E olha, vou te dizer, funciona. Pelo menos para mim. Vendo o curta-metragem, o trailer para esse filme, as fotos que tem na internet, vai dando um incômodo, uma angústia, que são bastante desejáveis em um filme de terror, né? É uma mistura de claustrofobia com uma certa sensação de paranoia, de mau agouro. São uns espaços tão impessoais, tão sem vida, tão frios. E ao mesmo tempo em que eles geram uma familiaridade, uma sensação de que a gente já esteve ali antes, eles também são pouco funcionais, como se tivessem sido projetados por um arquiteto ruim, amador. Uma versão bem mais extrema daquela coisa que eu tenho certeza de que você já pensou na vida, de se imaginar andando no teto, como se o teto fosse o chão, sabe? Como se o mundo estivesse de cabeça para baixo. Tão perturbador que talvez nem precisasse de criaturas sinistras nos perseguindo. Backrooms, um não lugar, está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos e duração de 1 hora e 50 minutos. O segundo filme que eu tenho aqui hoje, como eu disse antes, também é um terror. Obsessão tem uma trama que é um verdadeiro pesadelo. Bear é um jovem que habita o centro da friend zone da colega de trabalho Nikki. Mas tudo que ele queria era que a Nikki fosse a namorada dele. Sem coragem para se declarar, ele apela para um objeto que ele compra em uma loja de produtos esotéricos. É um pequeno pedaço de madeira que concede um único desejo a quem o quebrar. O Bear pede que a Nikki seja a pessoa que ela mais ama na vida. O desejo dele vai ser atendido, mas é claro que as coisas não vão sair do jeito que ele gostaria e imaginava. O ponto de partida desse filme poderia muito bem ter dado em uma comédia romântica, até mesmo com o mesmo e ótimo elenco. Mas o roteirista e diretor Curry Barker, que não é tão jovem quanto Kane Parsons, mas tem só 26 anos, ele tinha outros planos bem mais sombrios. Poderia ter dado certo como comédia, deu certo como terror. Como acontece com tantos realizadores de terror, e mais uma vez, como aconteceu com o Kane Parsons, o Curry Barker começou com curtas-metragens para o YouTube. Um deles, The Chair, de 2023, chamou a atenção de um produtor interessado em bancar uma versão em longa-metragem. Então, o Curry disse que tinha uma ideia melhor. E se, em vez disso, esse produtor bancasse uma outra ideia dele? Obsessão. O produtor gostou e botou $1 milhão na jogada. Muito dinheiro para mim e para você, um dinheirinho para os padrões hollywoodianos. Os caras não podiam nem se dar ao luxo de ter dublês. Tudo deveria ser feito pelos próprios atores. Menos mal que o quarteto central, que é quem leva o filme, foi muito bem escolhido. Mais do que isso, eles interpretam personagens que não se aproximam dos estereótipos batidos dos filmes de terror. Eles parecem pessoas de verdade, com sentimentos de verdade e por quem a gente se importa de verdade. Basta ver que, ao contrário do que costuma acontecer em outras produções de terror, aqui não tem aqueles personagens irritantes que você torce para que morram logo, de preferência de um modo bem horrível. Destaque para a lindíssima Inde Navarrete, como a Nikki. A gente se angustia até mais com o personagem dela do que com o do Michael Johnston, que faz o Bear e que, em tese, é a vítima da Nikki. Tudo bem, ele realmente tem que lidar com um monte de coisas que vêm dela, mas os conflitos internos da Nikki são bem mais interessantes. Desde que o feitiço começa a fazer efeito, ela batalha com ela mesma, como se fossem duas personalidades, uma comprometida com o relacionamento e a outra querendo fugir dali. Um furacão que traz tudo aquilo com que muitas vezes casais precisam lidar nos relacionamentos, como ciúmes, instabilidade emocional, codependência, só que tudo elevado à potência terror. Tudo bem que muita gente vive isso na vida real com desfechos igualmente terríveis,
mas vamos tentar nos manter na ficção aqui, senão a gente fica doido. Bom, depois de filmar com esse orçamento magérrimo e em apenas 20 dias, o que é outro milagre, chegou a hora de colher os frutos. Distribuidoras importantes como a Cult A24 e a Neon, que tem um monte de sucessos agora no currículo, eles fizeram ótimas ofertas pelos direitos de distribuição. Mas a melhor proposta foi a da dupla Focus Features e Blumhouse, 15 milhões de dólares. Esse acordo garantiu que o filme conseguisse chegar com força ao mercado e aí a qualidade fez o resto. Quem assiste gosta. Embora a gente esteja só concluindo o 5º mês do ano, é fácil encontrar quem diga que, pelo menos até aqui, esse é o melhor filme de terror de 2026. Eu tô nessa turma também, embora, vamos reconhecer, a concorrência tem deixado bastante a desejar. Obsessão não é um filme perfeito, tem as suas falhas, tem algumas incoerências, algumas coisas que poderiam ter sido melhor resolvidas, mas, como eu acabei de dizer, quase todo mundo tem saído satisfeito das sessões. É tudo que a gente pode exigir pelo valor do ingresso, não é mesmo? Obsessão está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 18 anos, por conta da violência, chocante em alguns momentos, e duração de 1 hora e 49 minutos de muito envolvimento. Para fechar o nosso pacote de lançamentos da semana, temos a comédia brasileira Um Pai em Apuros. O tal pai é interpretado pelo Rafael Infante, um homem que se vê com essa missão de dar conta da rotina dos 4 filhos, crianças e adolescentes, além, claro, de dar conta de todas as outras obrigações da vida, depois que a exausta mãe dessa turminha, papel da Dani Calabresa, resolve deixar tudo para trás e tirar uns dias de folga. Esse filme é um daqueles casos que passam uma certa sensação de desperdício, porque precisa de muito dinheiro para se fazer um filme, mesmo para uma produção que se passa nos dias atuais e sem efeitos visuais e outras pirotecnias. Então, é interessante fazer bom uso desse dinheiro, a não ser que seja doação de um banqueiro enrolado com a justiça. Aí você pode fazer o que quiser com a grana, até mesmo nem usar no filme, quem sabe. Mas não é o caso aqui. Nesse caso, a gente está falando de um orçamento que foi executado em um filme que nada mais é do que algo que os americanos fazem toda hora com muito mais competência e know-how. Nesses casos, eu acabo sempre chegando à conclusão de que teria sido melhor deixar isso para eles e tentar produzir algo um pouco mais original, um pouco mais com a nossa cara. Ainda mais com essa trama que apela para esse clichêzaço de que as mulheres têm que fazer tudo e que os homens não estão nem aí, não colaboram em nada. Sério, em 2026? Tudo bem, a gente sabe que em grande medida é isso mesmo que acontece na vida real. Até por isso é um clichê. Se pelo menos o filme oferecesse um olhar mais original para essa mesma questão, mas não, é o mesmo, é só aquela mesma sensação de que a gente já viu tudo aquilo, só que com execução melhor, em filmes de Hollywood, com a indefectível mensagem edificante no final. De resto, é funk carioca, é gritaria, e muitas caras, bocas e caretas. As crianças talvez se divirtam mais. Um Pai em Apuros tem classificação indicativa 12 anos e duração de 1 hora e 42 minutos. Tchau!